Gente, vamos lá. Essa aqui, eu vou abrir o programa de hoje com essa situação, que é uma situação já recorrente. Já falamos disso aqui várias vezes. Indas e vindas, vai e volta, isso aqui vem, e aí dá uma decisão, e a decisão é revogada, e tem outra decisão por cima. No entanto, pois bem, uma decisão de ontem, vou trazer para você aqui. Aquela ação civil pública relacionada a atos de improbidade administrativa contra alguns vereadores aqui de Maringá, que é movida pelo Ministério Público do Paraná, teve desdobramentos. A desembargadora substituta, que é a relatora Luciane de Lourdes Tessaroli Maronese, da 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, manteve a condenação referente à prática de nepotismo por parte de vereadores e ex-vereadores aqui de Maringá, que isso era de forma irregular. Eles admitiram parentes para ocuparem cargos comissionados na Câmara Municipal aqui da cidade. O voto da relatora foi seguido por unanimidade pelos desembargadores da 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Paraná. Os vereadores Altamiro Antônio dos Santos, conhecido como Altamiro da Lotérica, e o Belino Bravin tiveram seus mandatos e direitos políticos cassados pelo documento de ontem, tá? O que, em tese, os obriga a se afastar aí de suas funções no Legislativo e terão ainda que pagar multas corrigidas. Além disso, em tese, tá? Não poderão disputar as eleições de 2024 e as eleições de 2028. Por que eu estou usando a palavra em tese? Justamente porque esse processo é um processo que já passou da 2ª instância. E aí vem aqui de decisão em decisão, protelando o que a gente imagina que deveria ser cumprido em 2ª instância. Outras pessoas também estão arroladas nesse processo. São o Odair Fogueteiro e o Zebrão, também tiveram direitos políticos cassados, o que os impede de participar de eleições. Da mesma forma, tem ainda nessa lista Dorival Ferreira Dias, Edith Dias de Carvalho, João Alves Correia e Marli Martins da Silva. Vamos lá, para constar aqui, quem são os suplentes de Altamiro da Lotérica e Belino Bravin, que na teoria vão assumir as vagas agora? São a professora Vera Lopes e Luiz Neto. O julgamento por improbidade administrativa foi presidido pela desembargadora Maria Aparecida Blanco de Lima, e aí os outros desembargadores votaram todos, como eu falei, juntos com o relatório da desembargadora, deixa eu retomar aqui para falar o nome dela, da desembargadora Luciane de Lourdes Tessaroli Maronese. O Kim Rafael, se as coisas caminharem conforme diz a lei, eles não disputam e perdem o mandato. Porque já foi em 2ª instância, isso aqui é uma decisão agora que tem ainda que teria, na teoria, passar pelo crivo da Justiça Eleitoral para que isso de fato acontecesse. Exatamente. Agora que cumpra, né, a decisão, porque deixou muito claro, né? Se a gente pegar a ementa do acórdão ali, a gente percebe que foi bem fundamentado e trouxe, né, o Instituto da Eficácia Preclusiva da Coisa Julgada. O que é esse negócio doido aqui? É porque uma coisa que transitou julgado e agora recorreu do trânsito julgado, ou seja, que não tem mais discussão nenhuma em processo algum na face da terra, a não ser quando é referente a alguma rescisória. Aí tem que trazer provas novas, outras questões relacionadas a vícios, que não tem absolutamente nada a ver com o mérito em si. E o que foi discutido, o que foi recorrido e o que foi reformado na época da decisão foi essa alteração. E aí ingressaram, interpuseram ali o agravo do instrumento, que fizeram com que, pelo menos a Câmara entendesse, através da desembargadora, pelo menos a relatora aqui, que aquela coisa julgada, o trânsito julgado, tem que permanecer. Ou seja, a cassação deve permanecer, a perda dos direitos políticos deve permanecer. Fato e, processualmente falando, legítimo. E é o que deveria ter sido feito desde o início. Ponto. Bom, é 3ª temporada, né? E tem um desdobramento político disso, que é que, por exemplo, o Bravin já tem o filho como candidato a vereador também. Todo mundo já tá ciscando. Exato. Já o seu, Então né? a gente já tem um spin-off, né, da série. E aí, a informação que eu recebi ontem à noite, na verdade, é que o Altamir também vai lançar o filho dele como candidato a vereador aqui em Maringá. O pessoal tem que garantir a sua cadeira, mesmo que de forma impessoal, né? Então as coisas que acontecem nessa Câmara só tende a dizer que a 3ª temporada vem aí, meus queridos, e não percam, tá? Só aqui na Jovem Pan Maringá.
Regiane. E esse é o grande problema, porque isso que nos faz questionar as ações da justiça brasileira e agora o Ministério Público, Justiça Eleitoral e tudo mais, né? Porque se existem, como o Kim bem colocou aqui, não dá para recorrer a isso, né? Que não tem mais o que ser dito em relação. Você vai passar por cima dessa ação? Na minha visão, como eleitora, independente dos nomes citados, não deveriam participar. Fica aí, espera os próximos 4 anos, limpa a barra, justifica e pronto, segue o baile. Dá a oportunidade de outras pessoas entrarem nessas cadeiras ali que tenham ações diferentes. Assim se prova que a justiça é sim cumprida nesse país e que a gente pode ter credibilidade nas ações. Ângelo Rigon, você já tinha visto algo parecido nessa sua andança de cobertura jornalística da Câmara Municipal de Maringá? Não tinha. Eu fui coordenador de comunicação social da Câmara, acompanhei vários problemas, a questão do 13º salário, de vários outros que envolveram devolução de dinheiro, né? Aquela verba de gabinete, mas não algo tão comprido, tão longo, né? Espichado, para chegar faltando poucos dias da eleição, tá aí, estranho, né? Eu nunca vi um negócio desse. Mas eu estava procurando a data do ajuizamento da ação do promotor Cruz para isso aí. Aliás, promotor Cruz, que dá de 10 aí, está com o nome marcado no Ministério Público de Maringá, né? Foi ele o autor da ação. Então, essa ação deve ter aqui, sei lá, uns 20, 30 anos. É por aí, tá beirando isso. Então demorou demais pra gente, às vésperas da eleição. Pois virou procurador, depois se aposentou. Né? Então aí você vê, às vésperas de uma eleição, uma decisão dessa. Quando saiu a outra, a gente também ficou surpreso. Né? Nessa a gente tá mais surpreso ainda. Mas abala politicamente o PP e o PSDB num primeiro impacto, né? Primeira análise. Mesmo porque irmão Caim era diferente de Abel, os familiares são diferentes. Nem sempre você transfere votos. Né? E isso aqui vai ser um desafio político para o Bravin e para o Altamir principalmente. Os demais, né? O Odair Fogueteiro está apostando muito na campanha dele, né? Mas é o tal negócio. A gente teve uma decisão recente, individual, monocrática, e essa é uma decisão de conjunto, de uma Câmara Civil. Eu tenho a impressão que agora o pessoal não pode sentar na cadeirinha e realmente esperar. Ontem circularam várias informações, vários boatos, por isso que a gente não adiantou, a decisão é de ontem, mas circulou somente ontem à noite. E o que acontece? O TJ agora, ele comunica, não é nem o TRE que vai atrás, o TJ comunica a Justiça Eleitoral, direito suspenso. Ô Pâmela, você é igual o Tomé, né? Você vai ter que botar o dedo na chaga para acreditar, né? Agora eu vou, né? Olha, vamos lá, eu gosto de recapitular um pouco. Eu nunca o Kim explicou muito bem, né, a questão tecnicamente. Eu nunca entendi essa questão do trânsito em julgado, né? Como aqui o nosso tribunal, enfim, aceitou rever a situação depois do trânsito. Mas eu preciso dizer e lembrar que foi engraçado na época, porque o STF, um pouco antes, mudou um entendimento de uma decisão que tinha transitado em julgado. Tudo para prejudicar, né, um grupo ali com relação a situações tributárias. Então, depois do trânsito em julgado, a STF foi lá e deu uma canetada e acabou ali com a segurança jurídica daquele processo. E pouco tempo depois aí veio essa decisão aqui, até eu usei muito esse exemplo, né? Aqui na nossa esfera municipal, passando por cima também de um trânsito em julgado. Então você vê como a coisa vem de cima para baixo e bagunça tudo. Agora, o que acontece? O nosso TJ, Paraná, dá um flic-flac com duplo mortal para trás, né? Vou fazer de conta que a Olimpíada continuou. Então deu esse flic-flac com mortal para trás e decidiu que sim, que aquele trânsito julgado realmente tinha que ser respeitado, né? Que é o fim, deveria ser ali o fim do processo das discussões, mas continuaram ali discutindo. Eu fico imaginando o Dr. Carlos abrindo aqui essa decisão e vendo com seu cafezinho na mão que o negócio, o caldo entornou de novo. Tem muito trabalho pela frente, meu amigo Dr. Carlos. Mas, enfim, Paulo Caetano, eu sinceramente, claro, vem a decisão, cumpra-se e tudo mais, mas a gente sabe que tem uma série de prazos aí a serem cumpridos, tanto aqui na esfera civil. Eu não sei, talvez eu possa arriscar dizer com relação aos mandatos, talvez
eles não percam assim de imediato. Acho que o que vai prejudicar mesmo é com relação à campanha mesmo, né, deles. Mas vamos ver. Vamos ver se essa decisão aqui vai ser cumprida ou não, ou ainda vamos ter alguma surpresinha nessa, como é que é? Terceira temporada, Kim, que a gente tá? Exatamente. Estamos na terceira temporada, então, aqui, deste processo maravilhoso. Eu deixo um rebote pra vocês. A não ser que fogo já... Não, é só pra dizer o seguinte, às vezes a gente é enganado. Muita gente falou da briga do Leandro Bravinho com o pai dele. Que a mãe estava apoiando o filho, o outro filho apoiando o pai, o Júnior. Mas a gente tá vendo aqui, se outra parar de mandar mensagem aqui, eu mostro sem aparecer o nome dela. Aqui, ó, saiu domingo. Tá o Bravinho e o filho dele. Em tese, ambos são rivais. Então devem estar tudo armadinho, todo mundo esperando que isso fosse acontecer. Mas fazer uma postagem dessa com uma foto com o pai ali é natural também, né? Vamos lá. Demonstrar que existe um carinho. Eles não estão se conversando. A conversa era essa. Angelo Rigon, Dia dos Pais. Caim era irmão de Abel. Magro, eu vou com você, eu vou afundar um pouco a concha. Rapaz, essa Câmara, eu vou usar uma frase sua, ela é assombrada, Edivaldo Magro. Nós já tivemos lá o doutor Manuel perdendo mandato, o Flávio, e agora tem Brasília e Altamir. Tudo isso às vésperas, nós estamos falando, a campanha começa na sexta-feira. E aí vem uma decisão dessa e de alguma maneira muda o jogo, porque são puxadores de votos. Pois é, meu colega aqui, bem mais sabido que eu, Kim Rafael, ele me indicou aqui que esse projeto já, quer dizer, toda essa história já atingiu uma maioridade, né, Kim? Foi de 2006. Mas a minha pergunta vai até para quem é até mais inteligente que eu aqui na bancada. O que acontece efetivamente agora? Porque eu já me abstive em algumas circunstâncias de comentar aqui sobre esse assunto, porque todas as decisões tomadas, elas nunca se converteram de fato em ações que tiravam os dois vereadores do poder, a quem a gente já imputou um bom trabalho, né? São dois vereadores bastante ativos, pelo menos dentro do que se propõe a fazer, né? Tanto o Altamir quanto o Bravinho. O que acontece efetivamente agora, Kim? Há uma margem para que os vereadores de fato percam o mandato até o dia 6 de outubro, estamos aí a 50 dias das eleições. Qual que é o ritual, qual que é o protocolo agora? Eu ia dizer que poderia até, inclusive, interpor um agravo interno, ou seja, um agravo regimental para que fosse discutido outros quesitos na decisão. No entanto, como não só a relatora aqui já votou, mas todos os desembargadores na própria turma, é uma decisão que termina, né, efetivamente, e deve ser cumprida. Vai ser remetido, obviamente, o acórdão para os autos principal, que é a ação civil pública, para daí que seja cumprido. Com certeza vai ser notificada a Justiça Eleitoral quanto à perda dos direitos políticos e também quanto a Câmara com relação à perda ali do mandato. Então seria nesses termos aí. Eles já estão com a candidatura registrada, Rigon? Não, todos, não saiu nenhum indeferimento até agora. Ninguém teve a candidatura julgada. E é por isso que eu demorei para dar essa notícia. Porque dentro do site da Justiça Eleitoral está todo mundo lá ainda em julgamento. Exatamente. Está homologada a candidatura, mas não está deferida. O registro? O registro da candidatura. Não tem nenhum registro deferido. Então eu acho que aí também você tem um outro impedimento, um outro obstáculo que cabe a algum tipo de... Por favor, Câmara. Mesmo aqui que na esfera civil, o que acontece? É um agravo de instrumento, né, do Ministério Público. Então, já é um recurso ali manejado em urgência. Então, em tese, por isso que a gente fala em tese, deveria também voltar com urgência e ser cumprido com urgência. Porque o agravo de instrumento é um recurso, né, que tem essa celeridade. Mas, envolvendo política, a gente sabe que tudo pode acontecer e ainda pode haver alguma reclamação por parte aí dos vereadores a ser apreciada. Então, por isso eu não vou pôr a minha mão no fogo de que vai se seguir o rito, por exemplo, do agravo de instrumento, que deveria vir bem rápido e ser cumprido de forma célere.